Eu sou Marcão, eu sou professor de História e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o Egito Antigo. Quero logo deixar claro aqui que de todos esses povos que a gente estuda na escola, sejam os povos da Mesopotâmia, sejam os primeiros povos da América, os primeiros habitantes da África, de todos esses, o que mais chama, pelo menos para mim particularmente, o que mais chama a minha atenção, o que mais me atrai, sabe, ativa meu instinto de querer aprender mais sobre, de querer conhecer mais, são os egípcios antigos. E isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque é um povo que vocês vão ver aqui na nossa breve explicação, que é um povo cheio de mistérios, repleto ali de coisas que são curiosas, que é incrível como eles conseguiram desenvolver. E o segundo motivo é que eles tinham tudo ali para dar errado, tudo para não conseguir prosperar. Eles estavam envoltos ali em desertos e tal, e por uma questão ali, um detalhe, eles conseguiram formar um grande império, um grande povo com uma grande cultura, que inclusive chegaram a ser a nação mais poderosa da Terra durante algum tempo. Mas vamos lá, vamos aprender um pouco sobre o Egito. Quero deixar claro que se ficar algum ponto em branco, alguma lacuna, alguma coisa que não foi explicada, pode perguntar, pode tirar dúvida nos comentários, que a gente vai fazer isso com o maior carinho e cuidado do mundo. Vamos lá, vamos estudar. Pessoal, falando sobre o Egito Antigo, eu creio que a primeira coisa que a gente tem que se atentar é o seguinte: quando a gente fala do Egito, a gente está falando de um povo que vive no norte da África, o que é interessante, né? Que às vezes a gente chega para as pessoas e a gente diz assim: o que é que você conhece sobre a África? Nada. E o que é que você conhece sobre o Egito? Do Egito eu já ouvi falar dos faraós, das pirâmides e por aí. Poxa, mas o Egito fica na África. E a maioria das pessoas nem sequer se atentam para isso. Então, a gente está falando de um povo que viveu no norte da África e que a principal coisa que a gente deve falar aqui logo no início é o seguinte: o Egito só chegou a ser o Egito que a gente conhece, que a gente vê nos livros de história, que a gente ouve falar, por causa do rio Nilo. Quando a gente olha a geografia do Egito, a gente vai ver que o Egito fica localizado ali no norte da África e que o rio Nilo corta o Egito de norte, de sul, indo na direção norte, desembocando no mar Mediterrâneo. Então, o rio Nilo para o Egito é como se fosse a coluna vertebral do ser humano. Corta o Egito de sul a norte, levando água. E quando a gente olha, eu falo, a geografia da região, ali onde o Egito ficava, você vai ver que do lado oeste você tinha o deserto do Saara, um dos maiores desertos do mundo. O clima é muito difícil de se viver lá, de uma civilização se estabelecer e conseguir prosperar bem por muito tempo. Do lado leste, você vê mais um deserto, que é o deserto da Arábia. Então, quando a gente olha para o Egito, a gente vê um território, um lugar e um povo localizado no meio de desertos, e que tinha tudo para dar errado, se não fosse um pequeno detalhe que eu já falei nesse vídeo. O detalhe é o rio Nilo. O rio Nilo foi tudo para o Egito, porque ele trazia água. A água servia para os animais beber, a água servia para as pessoas beberem, para elas tomarem banho. E quando o rio Nilo transbordava, ele inundava as terras em volta, derramando uma lama que era chamada de humus, e essa lama servia para adubar as plantações quando você plantava. Então o rio Nilo trazia água, indiretamente trazia comida, mantinha os animais hidratados. O rio Nilo era tudo. Se o rio secasse, os egípcios estavam perdidos. Então, eu creio que a primeira coisa que é importante para a gente aprender sobre o Egito é isso. O Egito depende muito do rio Nilo. Por isso que alguém, certa vez, disse uma frase, abre aspas, que diz o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, o Egito é um presente do rio Nilo. Tal o grau de dependência que o Egito e sua população tinha desse rio. Então,
Mas fora o rio Nilo, a gente vai ver, quando a gente olha lá para a história do Egito, a gente vai ver que o Egito se dividia ali em várias comunidades locais rurais. Essas comunidades eram chamadas de nomos, lideradas, cada uma lideradas ali liderada individualmente por um líder chamado nomarca. Esses nomos liderados pelos nomarcas eram espécies de cidade-estado, de pequenos reinozinhos que não se uniam, não era um país unificado. Então tinha o povo egípcio já vivendo ali, mas estava muito fragmentado politicamente. Com o tempo, eles acabaram formando dois grandes reinos, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Ou seja, eles conseguiram ali um grau de unificação um pouquinho maior. O reino do Alto Egito no sul e o reino do Baixo Egito no norte. O que acontece é que em 3100 a.C. começa a história do Egito como a gente conhece, onde o rei do Alto Egito, um cidadão chamado Menes, conseguiu conquistar o Baixo Egito, unificou o reino do Alto Egito com o reino do Baixo Egito, se tornando ele, Menes, o primeiro faraó, o primeiro governante do Egito. Por falar em faraó, se você chegar em 10, entre 10 e 100, entre 100 pessoas e perguntar assim, o que é que você lembra do Egito? Quando eu digo a palavra Egito, o que é que vem à sua cabeça? A pessoa vai dizer, os faraós. Só explicando aqui, a palavra faraó antes era usada para casa que o governante morava e não para ele. Tanto que a palavra faraó quer dizer casa grande. Agora, depois começou a ter uma união muito grande entre o governante e o local onde ele vivia. E aí o próprio habitante do local passou a ser chamado também de faraó. E eles acabaram ficando famosos para a humanidade com esse nome, né? Quem era o faraó? Era o rei, o imperador do Egito. Uma coisa incrível também sobre os faraós é que eles conseguiram formar ali um sistema de governo que durou 3.000 anos. Durante 3.000 anos os faraós governaram o Egito. Eu creio que não tem aqui nenhum outro sistema de governo que durou tanto tempo. Para ser faraó você tinha que ser homem, apesar de que a gente teve durante esses 3.000 anos um único caso onde teve uma mulher que se tornou faraoa. Era uma mulher chamada Hatshepsut. O filho dela se tornaria faraó, mas era criança e ela ficou no trono ocupando o lugar. Só que como os egípcios não aceitavam e não pegaria bem para eles naquela época, naquela sociedade, que uma mulher governasse eles, ela cortou o cabelo como homem, se vestia como homem, mas ficou esse caso aí como uma curiosidade para a história, né? Durante 3.000 anos a gente teve somente uma mulher que se tornou faraó do Egito. Além dos faraós, uma coisa que chama a atenção no Egito é as pirâmides, né? Naquela brincadeira que eu falei agora, você chegar em 10 pessoas e dizer assim, o que é que você lembra do Egito? Acho que 10 vão dizer que lembra do faraó, mas se você disser assim, e qual uma outra coisa que você lembra do Egito? Eles vão dizer as pirâmides. E quando a gente olha para as pirâmides, pessoal, nada mais eram do que tumbas mortuárias para os faraós. Quero que você entenda que quando um faraó morria, o faraó que entrava depois dele, ele era colocado como faraó e logo imediatamente ele já mandava apagar o nome do faraó anterior de todos os documentos e registros. Ele já mandava trocar o nome dos monumentos públicos. Então, por exemplo, se eu fosse o faraó e tinha uma praça lá chamada Praça Marcão, ou se eu tivesse uma cidade batizada em meu nome, imagina que tivesse uma cidade chamada Marcolândia. E o pior que tem tem algumas cidades do Brasil com esse nome, em homenagem a quem se chama Marcos, ou seja, a nós. Então, o próximo faraó que entrasse, ele mandava riscar meu nome dos documentos. Se tivesse uma cidade com o meu nome, como por exemplo Marcolândia, se eu fosse o faraó, ele mandava trocar o nome da cidade, para que ninguém se lembrasse de mim. E ele mandava substituir o calendário, onde o ano 1 do calendário era o ano de início do governo dele. Então, os faraós, apesar de serem reis poderosos, que chegaram ali a mandar na maior nação da terra, quando o Egito estava nesse posto, uma das mais poderosas nações da terra, os faraós tinham uma coisa que incomodavam eles.
que era a questão do esquecimento. E olha, político e pessoas famosas é gente que odeia ser esquecida, o medo deles é ser esquecidos. E que é um karma que vai cair sobre todos nós, né? Essa que é a verdade. A gente vive, aí nossos filhos se lembrarão da gente. Os filhos dos nossos filhos também se lembrarão da gente. Mas depois, quando passar para os bisnetos, ninguém vai mais nem lembrar da gente. Pelo menos acontece assim com a maioria das pessoas. Só que quem é famoso hoje, ou quem é muito poderoso, que nem os políticos, que nem o faraó e tal, eles morriam de medo de ser esquecidos. E eles sabiam que o próximo faraó faria isso. Então a ideia deles foi, vamos construir um local para colocar o nosso corpo, quando a gente morrer, um local que seja tão grande, tão difícil de ser construído, mas que também seja mais difícil ainda de ser destruído. E aí que foram construídas as pirâmides. É assim que nasceu a ideia de fazer as pirâmides, como uma tumba, um local para colocar a tumba mortuária do faraó. Óbvio, primeiro era feito de tijolo, essas pirâmides nem existem mais. Agora, as pirâmides que foram feitas de pedras, retiradas de pedreiras, e foram carregadas e colocadas nessas pirâmides, elas continuam até hoje. Se você abre o livro de história, qualquer livro sobre o Egito, vai estar lá uma imagem de 3 pirâmides, que são as pirâmides que estão no Vale de Gizé, que são a pirâmide do faraó Kelps, a pirâmide do faraó Kefren e a pirâmide do faraó Miquerinos. Essas as 3 pirâmides do Vale de Gizé, são as maiores e mais famosas do Egito. Ali tem pedras ali de várias toneladas, o que acaba levando ao primeiro mistério, como eu falei no começo do vídeo. O Egito é um local onde existem muitos mistérios. Um desses mistérios é como é que eles construíram essas pirâmides, como é que eles conseguiram retirar essas pedras das pedreiras e carregar essas pedras até as pirâmides. Vai ter quem diga assim, mas eles colocavam fogo, enfraqueciam, iam batendo e batendo até enfraquecer e partir uma pedra ali da pedreira. Sim, mas como é que eles carregavam, sendo que não tinha pedreira próxima? E colocavam em cima da pirâmide. Algumas das pirâmides mais altas chegam a ter a altura de um prédio de vários andares. Como é que você colocava essas pedras com várias toneladas lá em cima? Talvez se diga assim, mas você que é o professor de história, você que deveria dizer. A verdade é que não tem um grande consenso. Tem hipóteses, tem gente que diz que foi construída uma rampa em volta da pirâmide em forma de parafuso, de uma rosca de um parafuso, e eles iam empurrando, indo e subindo até chegar no topo. Eu, pessoalmente, na minha opinião, eu acho que a gente ainda vai descobrir ao certo como que os egípcios fizeram. Eu acho que tem algumas coisas a ser esclarecidas ainda. Mas esse é um dos mistérios do Egito. Então, se alguém chegar para você e perguntar assim, o que eram as pirâmides? Era o local onde botava o corpo do faraó. E como é que elas eram construídas? Com pedras retiradas de pedreiras. E como é que as pedras eram botadas lá em cima? Aí você diz, eu não sei. Porque essa aqui é a verdade. Não dá para saber com certeza. São hipóteses, teorias, explicações prováveis e por aí vai. Então, outra coisa, os faraós, as pessoas pobres às vezes faziam isso. Agora, os faraós e o povo egípcio de maneira geral, eles acreditavam na vida após a morte. E os faraós especificamente, e a classe dos sacerdotes, dos privilegiados lá, eles mumificavam o corpo para que quando você chegasse na outra vida, você pudesse usar o mesmo corpo. Sabe aquele ditado que se usa muito aqui no Brasil hoje, que diz assim, você não leva para a outra vida aquilo que você conseguiu nessa vida. O pessoal diz isso muito com riqueza, né? Sabe aquelas pessoas que é pão duro, que é mão de vaca, que até para dar tchau de mão fechada. Vai falar com você, é só o cumprimento, não pode abrir a mão, não com medo do dinheiro ir embora. Essas pessoas que são tão mão de vaca, o pessoal gosta de dizer assim, você está guardando dinheiro para os outros gastar em farra, porque você não vai levar o que você tem. Os egípcios acreditavam que você levava aquilo que você tinha. Tanto que quando você morria, eles pegavam o seu corpo, o corpo do faraó, e eles iam fazer o corpo do faraó passar pelo processo da mumificação. Então eles colocavam um líquido um pouco ácido aqui na cabeça, isso derretia o cérebro e o cérebro descia, e eles colocavam num jarro, a cabeça estava vazia. Eles abriam aqui, retiravam as entranhas, a parte que tem no estômago, as tripas, o
fígado, os rins, essas coisas, colocavam num vaso também, tampavam, e aí eles davam um tratamento no corpo. E o corpo, por incrível que pareça, tem múmias que foram achadas já recentemente de 2000 e tantos anos, 3.000 anos de história, e essas múmias estavam com o corpo bem conservado ainda, o que é incrível, como é que eles conseguiam conservar o corpo humano por tanto tempo. Hoje, talvez você diga assim, mas hoje a gente consegue fazer isso com a criogenia, congelando o corpo. Mas a verdade é que lá naquela época, há 3, 4, 5 mil anos atrás, você fazer um negócio desse, e talvez você pergunte assim, e o que eles passavam no corpo? Se você olhar no livro de história, vai dizer que eram ervas, ninguém sabe ao certo qual a receita correta para preservar o corpo. O faraó Tutancâmon, por exemplo, quando foi achado, você vê ali que o corpo não se acabou, não estava só os ossos, estava bem, não estava, óbvio, não igual nós, mas estava bem conservado, considerando a idade ali que aqueles restos mortais tinham sido colocados. Então, os egípcios mumificavam os corpos porque eles queriam que os corpos continuassem por muito tempo e eles seriam usados na vida após a morte. E aí eles colocavam na tumba não só o corpo, mas toda a riqueza que a pessoa possuía. Eles colocavam na tumba também, além da riqueza, objetos considerados importantes. Por exemplo, tem algumas tumbas que foram abertas, que foi achada múmias lá de um faraó, e foi achado um gato mumificado, que a pessoa gostava do gato, e mumificaram o gato junto com a pessoa para levar o gato para outra vida. Eu fico imaginando o que seria dos animais hoje, né? Tem gente que hoje em dia é apegado aos animais, às vezes até mais do que apegado às pessoas, à vida humana. Teria que matar o gato também quando morresse, matar o cachorro, o papagaio, o bicho de estimação. Então, o Egito era um povo que viveu nas margens do rio Nilo. Eles eram governados pelos faraós. Os faraós mandavam construir as pirâmides para que seu corpo fosse enterrado nas pirâmides. E o próprio corpo era mumificado. Em geral, os faraós conseguiam governar ali por 10, 15 anos, óbvio. Houve gente que governou menos e gente que governou mais. Eles governavam por 10, 15 anos. Depois, acontecia deles morrerem ou sofrerem um golpe ali por alguém da família. Era comum acontecer também. E o próximo faraó vinha. O Egito conseguiu se manter muito bem durante muitos anos. Como eu falei, os faraós governaram o Egito por 3.000 anos. Só que em alguns momentos eles foram dominados pelos estrangeiros. Eles foram dominados pelo Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande chegou no Egito, os egípcios disseram, olha, não vamos lutar não, você é o nosso rei, você é o faraó do Egito agora, você é o governante, aí o Alexandre, tá bom. E eles fizeram uma cidade em homenagem ao Alexandre, chamada Alexandria. Quando o Império Romano estava dominando a terra, o Império Romano também dominou o Egito. Então, durante certos períodos, o Egito foi dominado por potências, por impérios estrangeiros. Okay? Na base da sociedade egípcia, a gente ia ver que eram camponeses, pessoas que viviam no campo e trabalhavam na roça, e artesãos, e que viviam em situação de extrema pobreza, e que ainda tinham que pagar impostos ao Estado. E a maioria deles, como não tinha dinheiro, o imposto que eles pagavam ao governo egípcio, ao Estado egípcio, era trabalhar, geralmente em grandes obras públicas, porque uma coisa sobre os egípcios é que, além deles serem bons artistas, porque eles pintavam, faziam inúmeros desenhos nas paredes, ou em alto e baixo relevo, eles também eram bons construtores. Era um povo que adorava construir. Aliás, né? Porque os egípcios existem até hoje, mas os antigos egípcios gostavam de construir. Tanto que eles não construíram, não foi só as pirâmides, eles construíram diversos palácios e outras coisas. Então, um cidadão comum egípcio era um artesão, um camponês, e ele pagava seu imposto trabalhando uma determinada quantidade de dias para o Estado egípcio, pagando por isso. Quando iam construir as pirâmides,
que era o faraó era considerado um deus também, então a pirâmide era uma coisa sagrada, porque era a morada do faraó que viraria deus no futuro quando morresse. Então eles geralmente evitavam usar escravos e usavam uma mão de obra que era paga. Pagavam quase nada, mas pagavam. Eu digo isso porque eu já vi até algumas pessoas dizendo assim: os hebreus foram para o Egito, os judeus foram para o Egito, e lá eles foram escravizados e colocados para trabalhar na construção das pirâmides. Não é verdade. Eles podem até ter sido escravizados, mas os hebreus, ou seja, o povo judeu, não era colocado para trabalhar nas pirâmides, não, porque eles evitavam, eles consideravam que era uma coisa sagrada, e os escravos nesses povos antigos eram considerados gente inferior, não era considerado nem sequer e muitos deles não era considerado nem mesmo um ser humano, era uma coisa que você comprava, vendia e assim se ia. Ok, eu quero encerrar esse vídeo. A ideia aqui foi falar um pouquinho as principais coisas sobre o Egito, mas eu quero terminar aqui dando uma dica. Procure um filme na internet. Não sei se vocês lembram de um desenho que passava chamado Asterix e Obelix, que eram dois gauleses, e foi muito famoso no passado. Tem um filme que aí é com pessoas mesmo, não é em desenho, não é com seres humanos mesmo, que o Asterix e o Obelix, eles vão ao Egito. O nome do filme é Asterix e Obelix, Missão Cleópatra. Eu aconselho vocês a procurarem esse filme, a verem o filme, porque é uma comédia extremamente interessante que dá para aprender um bocado de coisas sobre o Egito. Okay? Vai atiçar a curiosidade de vocês e com certeza vai ajudar bastante. Okay? Eu espero ter contribuído com alguma coisa com essa explicação. Desejo que todos fiquem bem, um grande abraço e até mais.